O Itaú divulgou o resultado do segundo trimestre de 2023 e, como vocês devem saber, 80 e tantos por cento do resultado do Itaú acaba refletindo na Itaúsa. Então, quem tem as ações da Itaúsa também tem que ficar de olho aqui no Itaú, né? Então, nós temos aqui o resultado de 8.742 milhões, né? 8 bi e tantos de resultado, com um crescimento de 3,63% em relação ao trimestre anterior e um crescimento de 13,84% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Então, na base comparativa, a gente tem um crescimento aqui de quase 14%. Em relação à expectativa do mercado, ficou 1,42% acima. Então, um pouquinho aqui acima das expectativas do mercado. Mas vamos entender se o resultado realmente foi bom, né? Vamos ver um pouquinho mais o detalhe. Aí nós temos aqui o produto bancário, né, que é a principal fonte de receita dos bancos, e nós temos produto bancário, então, crescendo 3,7% em relação ao trimestre anterior e crescendo 10,1% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, ou seja, resultado sólido, melhorando aqui a margem financeira com os clientes, mesmo no momento de dificuldade, aumentando 3,4% e melhorando muito a margem de mercado, que é a questão aí da Selic parando de aumentar, já dá uma tranquilizada, né, e quando diminuir vai acelerar ainda mais. E aí tem também o ponto que o mercado aqui está relativamente preocupado, entre aspas, né, com o Itaú, que ele vai ganhar menos aqui, porque ele na margem de mercado, porque ele também perdeu menos no passado. Então o Santander e o Bradesco tendem a ganhar mais. Mas mesmo assim ele está ganhando também, e também está ganhando aqui na margem com os clientes. Ele é um banco sólido, um banco reloginho aqui, né? Resultados muito perenes aqui na margem, né? Prestação de serviço aumentou apenas 0,2% e caiu 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado, né? No semestre aumentando 2,2%. Receita de prestação de serviços, de operações de seguros, aí sim foi bom, 16,8% de aumento em relação ao ano passado e 12,7% aqui em relação ao semestre, né? Então, aqui nós temos o primeiro ponto que potencialmente negativo, que foi as receitas de prestação de serviços, que é um desafio para todos os bancos nesse mundo aqui de digitalização, de serviços gratuitos, mimos, etc. Então, teve aqui um pouquinho de pressão, mas assim, não está o fim do mundo, né? Tá tranquilo ainda. Temos aqui o custo de crédito aumentando 3,9%, o que me parece ser um pouco acima do que o mercado esperava, né? E 25% aqui acima do trimestre do ano passado, né? Então teve realmente uma inadimplência provavelmente alta, a gente já vai dar uma olhada. As despesas com provisões aumentaram 6,7% em relação ao trimestre anterior, 23% em relação ao ano passado, descontos concedidos deram uma diminuidinha, mas aumentaram em relação ao ano passado, e as recuperações de crédito baixados, é normal isso aqui melhorando, porque né, a inadimplência vai recuperando também depois com o tempo aí, né? O pessoal que está inadimplente. E aí nós temos também a despesa com sinistro ficou em linha, né? E demais despesas também aqui bem tranquila, né? 3,3% de crescimento em relação ao trimestre passado, 7,3% em relação ao ano, tranquilo. E o que nos levou a um lucro de crescimento, então, desses 3,6% em relação ao trimestre anterior e 13,9% em relação ao trimestre do ano passado. Quando a gente observa aqui o que está acontecendo na carteira de crédito, em relação ao trimestre, a gente vê vamos dizer, estabilidade, né, em relação a pessoas físicas, a micro, pequenas e médias empresas, as grandes, até que deu um crescimentozinho aqui de 2,5%. Isso aqui em relação ao trimestre anterior. Em relação ao ano passado, a gente pode ver que teve realmente um crescimento. Ele segue aqui crescendo, né? No Brasil acaba crescendo 6,7% aqui, e em relação ao trimestre passado 1,2%. Na América Latina, ele teve aqui um decrescimento quando a gente olha em relação ao trimestre anterior, de 5,4%, mas ainda tem um crescimento em relação ao trimestre do ano passado. Tá tranquilo, bem sólido aqui. Como ele não teve aquele momento de alavancar um crescimento com inadimplências altíssimas a qualquer custo, ele nem está precisando segurar tanto agora, ele está seguindo o padrãozinho dele. É muito estável aqui o banco, né? Então a gente vê aqui, em termos de resultado, o ROI do banco chegou a 20,9%, beirando então uns 21%, o que está até um pouquinho acima aqui do que o mercado estava esperando, né? Um resultado que melhorou ainda 0,2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Um ótimo resultado aqui
do Banco Itaú. Quando a gente observa então o custo de crédito, como nós já comentamos, realmente as provisões acabaram aumentando, 6,7% aqui em relação ao trimestre anterior, talvez o mercado não esperasse tudo isso, e 23% em relação ao ano passado. Ele destaca que o principal motivo foi a função da maior despesa de provisão de crédito de liquidação duvidosa nos negócios de atacado do Brasil. Então olha só, que está aqui pegando um pouco a despesa aqui por PDD por segmento, a gente vê que realmente varejo teve um aumento, mas olha só, proporcionalmente atacado o Brasil teve aqui uma porrada, realmente deu uma pegada aqui e o saldo para provisão está aqui aumentando bastante também. O banco está sendo bastante cauteloso, vamos conferir, né? Então a gente vê aqui a inadimplência, um aumento de 2,9% para 3%, então teve realmente esse aumento, mas você vê que é uma inadimplência controlada, a maior inadimplência está aqui na pessoa física, que se manteve estável, olha só, manteve estável, porém, quando a gente olha aqui o pessoal aqui da micro, pequena e médias empresas, aqui que teve talvez a surpresa, um aumento de 2,3% para 2,5%, puxou para cima a inadimplência, mesmo com a América Latina dando até uma tranquilizada aqui, as micro, pequenas e médias empresas, a inadimplência está ok ainda, mas deu uma puxadinha, a gente tem que ficar de olho, isso pode afetar outros bancos que ainda não divulgaram o resultado, como por exemplo o próprio Banco ABC, né, que tem muito crédito aqui, ele está crescendo muito aqui nas médias empresas, né, então vamos ficar atento. Enfim, ele destaca aqui que o aumento ocorreu devido a maior inadimplência no segmento micro, pequenas e médias empresas, principalmente em empresas de menor faturamento e no middle. Então realmente teve esse impacto. A gente vê que a inadimplência aqui de 15 a 90 dias, que pode ser a futura 90 dias, né? Tá aqui, ó, estabilidade, até uma diminuidinha aqui nas pessoas físicas. Aqui a América Latina também, poxa, mais um pouquinho aumento, né? Quase que estável. Então, parece que agora devemos ter chegado no topo da inadimplência, né? Não aquele primeiro trimestre como muitos esperavam, talvez somente agora, né? Em termos de índice de cobertura, você vê que o comportamento do Banco do Brasil foi diferente. Ele fez uma inadimplência, uma cobertura até mais exagerada, e depois ele vem reduzindo, queimando a gordura. O Banco do Itaú até fez um pouquinho exagerado, né? Mas ele fez menos, ele preferiu ir mantendo uma cobertura estável. Olha só como está um reloginho aqui. Isso é muito bom também, menos imprevisibilidades aqui de resultados, mais tranquilinho aqui. O Banco do Brasil deu essa explodidinha aí, por conta que ele está deixando queimar a gordura de provisões que ele fez lá no passado. Ou seja, talvez também essa disparidade que vai acontecendo entre o Banco do Brasil e o Itaú tende a fechar esse gap aqui, né? Vai ficar mais equilibrados agora. Então, Itaú escolheu a estabilidade aqui. Então, perfeito, não tem nem o que dizer. Muito bem feito aqui o trabalho no Itaú. Nós temos também aqui o write-off de operações de crédito. A gente pode dizer que está estável, a gente pode dizer que a carteira de crédito aqui de renegociado também está estável, né? Um pouquinho de aumento, fala que um aumento de 2,8% por conta do crescimento de carteiras que apresentavam atraso no momento de renegociação, assim, tranquilo, está renegociando um pouco aqui para manter a inadimplência sob controle. E aí a gente vê as projeções para 2023, o guidance, né? Ela acabou tendo que revisar aqui o guidance, devido à receita de prestação de serviços e resultado com seguros, tinha um crescimento de 7,5% a 10,5%, eles tiveram que rever para 5% e 7%. A gente está vendo que os seguros até que está indo bem, né? Enquanto a prestação de serviços está dando aquela freio de mão ali, né? O famoso freio de mão. Mas não tá ruim. Você vê aqui que teve uma diminuidinha, mas tá tranquilo. O resto ele mantém aqui, ó, todas as expectativas, e a alíquota até deu uma diminuidinha aqui. O banco segue muito sólido no fechamento de caixas eletrônicos, no fechamento de agências físicas aqui de laranja, e também na abertura de agências digitais aqui de azul. Então ele segue seguindo o plano desde o início aí, né, que é digitalização um pouco mais. Para isso precisa também de investimento. E o banco sempre mostra para a gente a variação das despesas. Mostra aqui o resultado, por exemplo, ele vem aqui e fala, ó, tivemos tal coisa de investimentos diferentes. Eles aumentaram ainda mais o investimento em negócios e tecnologia. Eles mostram também o investimento aqui no core, também segue sendo feito. Quando nós comparamos Itaú 3 com Itube 3 e Itaúsa, a gente pode observar que existe aqui uma diferença no Itube 3 e no 4. O Itube 3 nesse momento está mais descontado, a gente pode ver pelo PL mesmo. O PVP também vai nos indicar maior desconto, né? O valor intrínseco de Graham vai estar mais favorável aqui no Itube 3.
Enquanto na Itaúsa, ela sempre tem aquele desconto, hold, né, o que faz ela ficar também com um desconto PLPVP melhor, inclusive o dividend yield que ela costuma também pagar maior. Então nós temos o valor intrínseco de Graham no YouTube 4, uma margem de 25,17%, enquanto no YouTube 3, uma margem de 43,8%. Então é uma diferença aqui considerável. Enquanto a margem de segurança de Graham para a Itaúsa é 52,9%, mas aí a Itaúsa já é um pouco o que um outro ativo, né? Porque tem aqui outras empresas dentro. É um grupo aqui que, embora o Itaú seja maior peso, ainda assim não é somente Itaú e Itaúsa, né? Então a gente tem aqui uma valorização nos últimos 5 anos fechado. A gente vê aqui os candlezinhos coloridos é o YouTube 3. Olha como ele ficou para trás, 39,4% de valorização. Por isso que o YouTube 4 ficou mais caro, que teve uma alta de 50%, enquanto a Itaúsa 58,2%. A Itaúsa acabou ficando mais próxima aqui do Itaú do que o próprio YouTube 3, né? Então isso aqui acabou dando esse desconto. Eventualmente acontece aí em ações do mercado. Só que, lembrando que YouTube 3 e 4, sim, é a mesma empresa, só questão de ser ONPN, agora Itaúsa já é outra empresa. No fim de semana eu comentei sobre o resultado de outras empresas do grupo da Itaúsa, que vai refletir no resultado que ela vai divulgar dia 14 de agosto. Agora faltava o Itaú, que era o mais importante. Deixa o like no vídeo, se inscreva também no canal para não perder os próximos vídeos e considere se tornar membro, que existem vídeos exclusivos de algumas empresas menores que eu acabo levando somente para membros. Um abraço e até o próximo. Valeu!